Dark Dome. Sim, eu vi todos os comentários pedindo pra que eu falasse dessa saga de jogos, e cá estou eu. Mesmo sendo do clássico estilo de escape room, ouso dizer que Dark Dome consegue ser autêntico em detalhes da sua jogatina, que me surpreenderam quando eu finalmente joguei ele. Sem contar o próprio enredo, claro. Não é à toa que eu achei completamente justo tantas pessoas pedirem para falarmos sobre isso há um certo tempo. Então, gente, Dark Dome também é o nome da desenvolvedora de todos esses jogos, tendo a sua origem no Peru, aqui pertinho praticamente. Essa saga atualmente conta com 9 jogos, sendo o primeiro lançado lá em 2019, e o último foi esse ano, bem recente. Eu sei que parece muita coisa, mas relaxa que essa história vai ser um pouco mais fácil de entender, eu espero. Começando pelo básico, todos os jogos se passam no mesmo lugar, Hiddental, ou Cidade Escondida, que é o típico lugar onde todo tipo de coisa bizarra acontece, e mesmo assim quem mora ali tá ali bem de boa. Os jogos em si são todos em 2D, bem do jeito que a gente tá acostumado, mas há algumas funções e mecânicas bem específicas que realmente são interessantes e que variam para cada um dos jogos. Isso além de que cada um é focado em um tema, como um sendo uma casa assombrada, um laboratório de um cientista maluco, um detetive investigando um caso e tudo mais. De qualquer forma, fiquem aí com o que todos esses jogos têm a nos contar. Começando a lista dos jogos lançados até o momento, além de detalhes que eu achei mais interessantes. The Girl in the Window, traduzindo A Garota na Janela, o primeiro jogo da franquia, que apresenta uma jogatina bem básica em comparação aos outros, mas ainda já mostrando seu potencial desde o início. Unwanted Experiment, ou Experiência Indesejada. No meio há uma função de compartilhar o inventário entre dois personagens, onde eles ficam em salas diferentes, mas com os mesmos itens, como se um emprestasse ao outro através de uma janelinha. Nowhere House, ou Casa de Lugar Nenhum. Tem uma função de se deslocar entre 3 dimensões diferentes da mesma casa, tendo os mesmos cômodos, mas em épocas diferentes. The Ghost Case, ou Caso Fantasma, a continuação direta do primeiro jogo, em que o jogador vai de um local ao outro a partir de um mapa, que pra mim mais parece teletransporte. Haunted Laia, ou Laia Assombrada, narra os acontecimentos em ordem retrocessa, com uma memória dentro de outra e mais outra, um escape room dentro de outro escape room. Another Shadow, ou Outra Sombra, apresenta a mesma ideia dos dois personagens jogáveis ao mesmo tempo, mas dessa vez cada um com seu inventário por estarem em dimensões diferentes, em que uma ação afeta a outra. Escape from the Shadows, ou Escape das Sombras, segue diretamente o jogo anterior, tendo dessa vez 3 pontos de vista diferentes no total, já que cada personagem jogável está em um canto diferente. Beyond the Room, ou Através do Quarto, é o segundo jogo que não se encaixa diretamente na cronologia principal, mesmo que faça parte da mesma história, e é nesse que a função de se movimentar por um cômodo muda, em que não há mais como ficar girando em 4 ou em mais direções. Hidden Memories, ou Memórias Escondidas. O jogador encontra respostas de puzzles a partir da resolução de outros puzzles dentro de memórias de locais diferentes, também tendo uma temática mais de vampiros, até tendo uma personagem que referencia a Mina, de Drácula. Tendo entendido do que se trata cada jogo, vamos ao que interessa, a cronologia de toda essa história. E vale lembrar que muitos eventos de cada jogo ocorrem simultaneamente, além de outros eventos que não se sabe exatamente onde se encaixam, mas todos estão relacionados. Há 20 anos antes do momento atual da história, um grupo de 4 amigos, os irmãos Dan e Mia Alba, Anna e Liam, foram ao cemitério. Quando abriram um túmulo em um mausoléu, libertaram não propositalmente uma força obscura desconhecida do além. Depois disso, Mia e Dan ficam paranoicos por acharem que estavam sendo perseguidos por aquela presença maligna, que assumia a forma de um homem, que sempre ficava ao redor da casa deles. Esse homem era Frederick Knowlsen, que estudava uma magia oculta chamada Shyamalu, a qual possuía um ritual que garantia a imortalidade. O praticante da magia Shyamalu teve que acessar 3 pessoas antes de morrer e esperar que alguém abrisse seu túmulo, para em seguida procurar os 4 sacrifícios restantes para completar o ritual. Knowlsen foi condenado à cadeira elétrica pelos assassinatos e foi trazido de volta à vida graças àqueles jovens, tendo primeiro ido atrás de Dan e Mia. Ambos os irmãos foram vítimas de Knowlsen, mas meio que ninguém avisou a Dan que ele também morreu. Na visão dele, ele era um garoto que ouviu rumores sobre uma casa abandonada ser assombrada por uma menina que podia ser vista pela janela. E assim, ele entra na casa, tanto por curiosidade quanto por uma vontade involuntária e inexplicável. Lá ele encontra diversas fotos de um homem que ficava ao redor da casa, toda vez tentando disfarçar que estava sempre rondando a mesma casa, além do diário da própria menina que assombra o local. Em um dia foi relatado não apenas os mesmos movimentos estranhos do homem, como quando em uma noite ela ouviu a porta abrir e passos até seu quarto. De acordo com as últimas palavras escritas, aquele foi seu último momento de vida. E só depois de sair da casa que Dan finalmente se lembra que aquela menina era sua irmã, e que ele também foi vítima daquele assassino. Nessa mesma época atual, um detetive
detetive chamado Ren Larsen começou a ter visões incomuns do que parecia ser fantasmas. Depois que uma caixa de arquivos cai da prateleira e mostra um artigo sobre um caso não resolvido de 20 anos atrás, ele percebe que estava vendo os irmãos assassinados. Assim, ele decide reabrir o caso para fazer justiça. E depois de encontrar mais pistas, vai até Liam e Anna, assim descobrindo mais o que aconteceu. Depois de encontrar aquele túmulo, Larsen vai até uma loja de artigos ocultos e conhece Laia, a qual ele pede ajuda. Laia entrega a ele uma boneca que pode ser usada para aprisionar a alma de Nonsen e assim desfazer o ritual. No mesmo momento, Nonsen sequestra Liam e Anna, pretendendo usá-los para seu objetivo, o que Larsen fica sabendo e vai tentar impedir mais 2 mortes. Canonicamente, Larsen consegue aprisionar a alma de Nonsen e libertar os 2 sobreviventes. Assim, ele encerra o caso e faz com que Dan e Mia finalmente possam descansar em paz. Depois disso, ele entrega a boneca para Laia, que diz que irá guardá-la em segurança. Porém, no final vemos que aquela Laia na verdade é uma bruxa que está se apossando do corpo da Laia verdadeira. Voltamos a isso depois. Paralelo a isso, há muito tempo atrás, no mesmo local em que se situa atualmente Hayden City, havia uma bruxa que morava em uma casa em cima de uma colina. Essa bruxa, por ser bruxa, foi caçada e condenada pelas pessoas daquela época, mas nesse momento ela sumiu, prometendo vingança. Sua casa continua lá exatamente como foi deixada. Adria, Bran e Lauriel são os 3 jovens que, por curiosidade, decidiram adentrar tal casa. Quando entram no local, Adria vê diversos móveis antigos, mostrando que aquela casa realmente já foi habitada há muito tempo. Mas por algum motivo, seus amigos falam que não veem nada além de uma sala completamente vazia, o que Adria estranha. Antes de tentar fazer com que seus amigos entendam que ela não estava inventando nada, ela já se encontra não apenas sozinha, como também presa na casa. Na porta da frente era visível um muro feito de plantas e espinhos, fazendo com que não fosse uma opção passar por ali, além das janelas completamente trancadas com várias tábuas de madeira. Adria encontra um retrato de uma mulher que ela reconhece como sendo a mesma que ela viu na praça naquele mesmo dia, a qual lhe entregou um medalhão. Adria consegue ser transportada para dentro do que parecia uma dimensão paralela, em que era a mesma casa, mas como se fosse em uma época diferente. A mulher de antes, chamada Meridia, estava ali, e ao se encontrar com Adria, pede ajuda para encontrar seu gato, assim também ajudando Adria a sair dali. De volta ao seu mundo original, Adria vai até o sótão onde encontra um outro retrato, dessa vez de um homem. Ela o reconhece por ser o mesmo que ela viu naquela manhã na biblioteca, que ficou a encarando, fazendo com que ela se sentisse desconfortável e fosse embora. Sendo transportada para dentro de um retrato, ela encontra Delian, um mágico, que lhe pede para encontrar seu chapéu em troca de ajuda para sair da casa. Através da bola de cristal de Meridia, Adria vê a imagem de quando ela e seus amigos entraram na velha casa, mostrando o ponto de vista de seus amigos, em que o local estava vazio e Adria tinha sumido. Então saíram da casa para buscar ajuda para encontrá-la. Depois de encontrar o gato e o chapéu daqueles 2, ela usa um balde com uma corda amarrada dentro de um poço para trocar um pequeno totem por uma chave dentro do balde, graças a misteriosas figuras sombrias. Isso vai ser importante depois. Ela usa a chave para destrancar um livro que contém um feitiço que serve para se livrar daqueles espinhos na porta de saída. Mas, mesmo depois de ter funcionado, há uma parede invisível que a impede de sair da casa, enquanto ela vê seus amigos, que não conseguem ouvi-la. Então, ela percebe que está usando aquele mesmo medalhão que lhe foi entregue por Meridia, além de lembrar de ter visto o símbolo no livro que Delian pegou na biblioteca, que era o mesmo do medalhão e daquele livro de feitiço, que também mostrava um ritual para prender a alma de alguém para poder assumir a forma de seu corpo, como um tipo de substituição. Canonicamente, Adria quebra o medalhão, consegue sair da casa e se reencontra com seus amigos. Ela lamenta que Meridian e Delian continuem presos, agora sabendo que eles são diferentes do que ela viu no mesmo dia. No caso, se tratava daquela mesma bruxa de antes, que toma os corpos de suas vítimas e aprisiona cada uma em sua respectiva dimensão. Lembram daquela Laia que foi vítima dessa mesma bruxa? Então, isso começa 3 anos antes do momento atual da história, quando ela e sua família se mudam para uma casa em Hayden City. Eles começam a presenciar eventos estranhos e claramente sobrenaturais, incluindo a aparição de figuras fantasmagóricas que ficam os observando. Um dia, Laia decide seguir uma dessas figuras, o que a levou até uma sala secreta na própria casa, onde ela encontra um livro com diversas imagens, até mesmo da casa. Eram sombras que guiavam uma pessoa até uma caverna, e depois era mostrada essa mesma pessoa submersa na água em uma página e se transformando em uma daquelas sombras na seguinte. Depois ela lê sobre algo chamado sementes de cristal, que concedem imunidade a todos os tipos de encantamento ao ingeri-la, o que vai ser importante mais pra frente. Quando ela finalmente sai da sala, percebe que se passaram 3 anos, mesmo que parecesse que foram algumas horas. Ao procurar seu irmão e seu pai, descobre que eles desapareceram, o que ela presume que tenha sido por conta do que ela tinha visto naquele livro. Aquelas sombras os levaram até a caverna, e como tinha achado um mapa, Laia decide ir até lá para resgatar a sua família, o que
é interessante notar é que eles tiveram o mesmo destino que os antigos moradores da casa. Acho que o valor do imóvel deve ter caído depois de tudo isso. Ao chegar na caverna, Laia encontra sua família e conta tudo o que aconteceu, inclusive sobre aquelas sementes mágicas que poderiam libertá-los dessa maldição envolvendo esse local e a casa. Cada um dos três teria que comer uma das sementes, mas elas estavam nas profundezas da caverna, sendo necessário destrancar uma porta vermelha. De acordo com o livro que encontraram ali, para abrir a porta precisavam de uma estatueta, que só conseguiriam ao fazer uma troca a partir do poço que ficava acima da água, a mesma que os tornaria sombras. Nesse mesmo momento, desce um balde pelo poço, e como mostrava naquele livro, eles tinham que trocar uma chave que encontraram pelo que está no balde, que é a própria estatueta. Sim, a pessoa que fez a troca com eles foi Adria, que nesse momento ainda estava na casa da bruxa. Depois de entrarem na água, os dois se transformaram em sombras, uma preta e uma branca. Pegam a estatueta do balde e colocam a chave em seu lugar. Eu gostaria de comentar algo sobre essa parte. A sombra preta poderia ser o pai de Laia, enquanto o seu irmão poderia ser a branca. Isso parece não fazer muita diferença agora, mas eu acho que pode explicar algo depois. Essa é a única vez em que uma sombra branca aparece, também sendo a única vez em que vemos uma criança de fato se tornar uma sombra. Guardem isso, daqui a pouco eu volto a falar sobre. Com a estatueta em mãos, ela abre a porta, que volta a ficar trancada depois que ela entra. Nesse momento, a bruxa a nocauteia, e quando ela acorda, ela está amarrada em uma cadeira. Ela sofreu daquele mesmo feitiço de ficar presa em uma outra dimensão a partir de um retrato, sendo nesse meio tempo em que a bruxa assume a forma de Laia. Ainda atrás das sementes, que também poderiam libertá-la dali, ela passa por outra sala, onde encontra um portão que guarda a árvore onde crescem as sementes. Em um momento, enquanto explora a sala, ela encontra uma foto de um espantalho, ó eu ali ó, que é usado para conseguir pegar o ninho de um pássaro. O coitado fica aterrorizado e ainda perde a casa. Depois de finalmente pegar as sementes, ela vê que só tem 3 ali, ou seja, não pode perder nenhuma. Ela abre a porta vermelha pelo lado de dentro da sala e encontra sua família, mas não consegue sair dali. Então, uma sombra puxa Laia, fazendo com que uma das sementes se quebre, enquanto as duas restantes são entregues a seu irmão e seu pai, na base do arremesso, que também poderia quebrá-las. Depois de ambos engolirem cada semente, o pai deles entra na escuridão e retorna carregando Laia, que estava jogado no chão. A família sai dali e tudo fica bem, com exceção de que Laia olha para trás, desfazendo a sua expressão de cansaço e formando um sorriso de vitória. Era a bruxa em seu corpo, enquanto a verdadeira Laia continuava nas sombras, vendo que a sua família estava sendo enganada. Em outro momento paralelo, haviam 2 irmãos, Ezio e Bastian, que moravam com seu pai quando mais jovens. Ezio tinha vários livros estranhos e frequentemente conversava com seu irmão sobre um lugar sombrio, qual estava obcecado. Ele também sonhava muito com uma figura sombria que usa uma máscara branca, e já adulto morreu misteriosamente depois de ficar tão fixado nesse assunto de mundo das sombras. Já Bastian, quando ainda era criança, estava um dia brincando na floresta perto da sua casa e acaba descobrindo uma cabana abandonada. Aí ele inventa de entrar. É interessante notar que logo na entrada, há uma foto com 4 pessoas usando máscaras de animais, os mesmos animais que são representados em um totem na casa da bruxa: cobra, águia, tigre branco e o que parece ser um lobo. Mas voltaremos nisso mais pra frente. Depois de muito fuxicar pela cabana, Bastian se depara com uma figura sombria que usava uma máscara branca. Ele não sabia que era a mesma que o seu irmão sonhava. Essa figura repreende Bastian por ter invadido a casa, dizendo que ele deveria ser punido, mas que não faria isso agora por ele ser jovem demais. Assim, a criatura amaldiçoa Bastian. Quando ele completar 33 anos de idade, ele será levado ao mundo sombrio chamado de Penumbra, onde se tornaria seu escravo, porque essa galera tem fixação por ter escravos. Mas lembram do que eu tinha comentado antes? Eu acredito que Bastian não foi transformado em sombra ainda criança porque talvez, e só talvez, isso tenha a ver com ele poder se tornar uma sombra branca, assim como o irmão de Laia, que é a nossa única referência de alguém jovem demais passando por isso. Não sei dizer que diferença isso exatamente faria, mas faz sentido pra mim. Enfim, voltando. Depois de muito tempo já adulto, Bastian e sua esposa Carissa, já recém-casados, vão morar juntos, mas só depois de seu aniversário de 33 anos e muitos eventos paranormais que ocorrem na casa que ele decide contar tudo aquilo para Carissa. Genialidade típica de homem. Aí, um dia, Bastian é repentinamente agarrado por sombras debaixo da cama e é levado a um tipo de dimensão paralela em que ainda seria sua casa se não fosse pela degradação bem assustadora do local, enquanto Carissa continua na mesma casa na dimensão normal. Essa dimensão paralela em que parece uma mistura entre o mundo invertido de Stranger Things com o mundo da Beldam de Coraline, não apenas com criaturas estranhas, mas também com comida apodrecida. E em um canto dessa casa distorcida há uma figura fantasmagórica que é igual a Ezio, irmão de Bastian,
Bastian, que faleceu há 3 anos. Carissa fica desesperada e faz de tudo para trazê-lo de volta, enquanto Bastian também tenta achar um jeito de voltar. Em um momento, eles conseguem se conectar a partir do piano da sala quando tocam juntos a música favorita deles, embora estivessem em dimensões diferentes, sendo esse o máximo de confirmação que Carissa tem de que seu marido ainda não se foi completamente. Ela pede ajuda a seu irmão Liam, o mesmo daquele rolê no cemitério, que passa o contato de uma vidente e depois de saber toda a história, explica que a penumbra é uma outra dimensão, governada por seres sombrios que estão sempre à procura de sequestrar humanos para levá-los e transformá-los em sombras, para assim serem seus escravos. Imortalidade ou até dominação mundial eu entendo, mas pra que escravos? O casal consegue, a partir de um ritual para conectar ambos os mundos, fazer com que fosse possível Bastian voltar. Porém, quando ele ia de fato sair, aquela figura mascarada que o amaldiçoou surge e diz que ele pode até voltar de verdade, mas com isso levaria Carissa em seu lugar. Bastian, que estava perto da saída, aceita ficar preso ali para que Carissa ficasse segura, mesmo que do ponto de vista dela, era como se só não tivesse dado certo e que ela teria perdido seu marido. Em meio a uma escuridão, Bastian se encontra e conhece Laia, que estava ali desde aquele momento em que a bruxa se apossou do seu corpo, há 3 dias. Ambos se unem para achar uma saída. Lembram do detetive Larsen? Então, Carissa pede ajuda a ele para trazer seu marido de volta à vida, o que Larsen aceita. A investigação começa na primeira casa em que Bastian e seu irmão Ezio moraram. Lá ele encontra desenhos de Bastian quando criança, e um livro que explica como bruxas podem tomar os corpos de outras pessoas e do que bruxas têm medo. No caso, tesouras abertas e vassouras de cabeça para baixo. Bem específico, eu sei. Ele novamente pede ajuda a Laia falsa, que realmente é útil, mas fica aterrorizada ao ver uma tatuagem de tesoura aberta nem um pouco suspeita no pulso do detetive, o que faz com que ele perceba que aquela Laia não é a verdadeira. Ao voltar, Larsen vê que aqueles desenhos de Bastian formam um mapa que mostra a localização daquela cabana. Lá ele descobre que ele pode abrir um portal para a penumbra, para isso tendo que realizar um ritual. Nesse meio tempo, Bastian e Laia saem da masmorra escura em que estavam e tentam achar um jeito de escapar dali, mas acabam se separando quando Laia cai em um alçapão e vai parar direto em uma masmorra subterrânea. Nisso, Bastian continua explorando o local em que está para tentar resgatá-la, até que consegue abrir uma das portas que talvez o levasse aonde Laia está. Porém, nesse momento, aquela criatura demoníaca aparece, dizendo que a hora de Bastian já chegou. Enquanto isso, Laia se encontra em uma masmorra que, pra mim, prova que de sombrio esse mundo não tem nada. Depois de sair da sala em que caiu, ela se depara com uma mosca humanoide, que aqui é um tipo de funcionária administrativa, além de 2 sombras armadas com lanças que guardam a saída. Explorando mais, ela ajuda vários monstrinhos que estavam ali, e cada um retribuía de um jeito fofo demais para acreditar que ali é um mundo maligno. Um precisava de um garfo para comer seu bolo, o outro precisava escovar os dentes. O que tem de sombrio nisso? Enfim, ela encontra um papel que é uma autorização de saída, em que está descrito que o documento precisa ser carimbado pelo tabelião para ser válido, e assim entrega aos 2 guardas. O tabelião é ninguém menos que aquela mosca de antes, que carimba a autorização de Laia, permitindo que ela pudesse sair dali da maneira mais burocrática possível. Ai, que medo desse mundo que tem que ajudar para ser ajudado e respeitar normas burocráticas, que medo. Assim que Laia chega à superfície, ela ouve Bastian gritando apavorado, por causa daquela criatura que estava atrás dele. Mas por algum motivo aquela coisa desaparece, como se fosse teletransportada para um outro lugar, o que fez Bastian passar por aquela porta e encontrar Laia do outro lado. Ao entrarem, veem colocar uma capela e encontram um livro que dizia que é possível destruir as sombras com a luz natural, a qual não poderia entrar na penumbra. Mas há um artefato chamado Olho de Erduval, que contém luz natural e pode projetá-la. Logo, eles precisam achar esse objeto. Depois de explorar mais a capela, eles encontram o tal olho, e nesse momento aquela criatura demoníaca volta, dizendo que o tempo dele já acabou, e assim seriam finalmente transformados em sombras. Canonicamente, Bastian pensa rápido e usa o artefato para disparar um raio de luz natural, o que derruba aquela coisa e arranca sua máscara. Assim é revelado que aquela sombra era Ezio, irmão teoricamente falecido de Bastian. Ezio explica que ele não morreu, em vez disso ele chegou à penumbra, e essa foi a sua casa a partir daquele dia. Ele também fala que a criatura mascarada que amaldiçoou Bastian na cabana era na verdade o pai deles, o que eu não entendo muito. Ele já era teu filho, pra que se dar ao trabalho de transformá-lo em uma sombra para ser teu escravo? No porão da cabana, Larsen consegue abrir um portal para a penumbra, aparecendo diante de Bastian e Laia, dizendo para eles correrem até ele. Ezio tentou detê-los, mas Bastian usou o olho de Erduval novamente contra ele. Outra sombra demoníaca aparece, sendo o pai de Bastian e Ezio, não os deixando escapar. O olho cai das mãos de Bastian e para em frente a Ezio, que o pega. Ele se aproxima do pai e, sorrindo para seu irmão, quebra o artefato liberando uma explosão de luz natural, o que destrói a si mesmo e a seu pai no processo.
Mesmo ainda chocados, Bastian e Laia atravessam o portal e finalmente conseguem sair dali. Laia se reúne com sua família e, por ela estar de volta ao mundo real, a bruxa foi transformada de volta à sua forma original, jurando vingança por ter que novamente se exilar até achar um novo disfarce. Bastian também retorna à sua esposa, não precisando mais se preocupar com maldição nenhuma. Enquanto isso, o detetive Larsen espera que todas as conexões entre a penumbra e seu mundo sejam finalmente quebradas. Mas em um momento depois de tudo isso, ele tem um sonho em que ele coloca aquela máscara que Ezio e seu pai usaram, que simboliza ser uma sombra de maior poder. Ao acordar, Larsen pensa que aquilo não aconteceu mesmo e está tudo bem, mas de alguma forma aquela máscara está sendo guardada na gaveta do escritório do próprio detetive. Há um certo tempo nessa cronologia, Dr. Freyr, um cientista especializado em genética, passou a morar em uma casa distante de uma vila em Hayden City. Por ter um comportamento suspeito, começou a rolar alguns rumores sobre silhuetas estranhas serem vistas pelo seu laboratório. E por conta dos tais rumores, um homem chamado Eric Dorian decidiu confirmar se aquilo era verdade ou não. Para isso, ele entrou no laboratório pelo porão, e não muito surpreendente, o cientista acaba o encontrando. E depois deixa ele inconsciente, sequestra e amarra ele. Confirmado que o cara não é nem um pouco suspeito mesmo. O Eric consegue se soltar, e ao procurar uma saída, ele encontra um homem chamado Alex Lauren, que estava confinado em um quarto no mesmo ambiente. O Alex, acorrentado e sofrendo uma mutação do seu corpo, conta que trabalhava junto do Freyr, e isso até o momento em que discordou dos seus métodos antiéticos de experimentos que envolviam mutações genéticas, até em cobaias vivas e humanas. Mas antes que pudesse denunciá-lo, o cientista maluco injetou nele vírus mutante e o trancou. Depois de receber as instruções necessárias, o Eric cria o antídoto e coloca na ponta de um dardo para jogar e atingir o Alex, que já estava quase completamente transformado. Com ambos trabalhando juntos e até compartilhando do mesmo inventário, a chave do quarto é encontrada e Alex é libertado, assim podendo usar sua digital para destrancar a porta de saída. Ao escapar do cativeiro, o Freyr aparece e deixa o Alex inconsciente com a ajuda de um pé de cabra, que diz o clássico: agora que sabem meu segredo, não posso deixá-los irem. E ainda usa aquele vírus para se transformar em uma criatura para capturar o Eric novamente. Canonicamente, o Freyr é atingido por aquele mesmo dardo de antes e, depois de ser denunciado por duas de suas vítimas sobreviventes, ele é pego pela polícia, sendo enviado depois a um hospital psiquiátrico. Neste hospital, é mostrada através da porta de um quarto a mãe de Freyr transformada em sua versão mutante. Em mais um outro momento, havia rumores na cidade de que o quarto andar de um prédio era um local de bruxaria, rituais e magias ocultas. Isso principalmente por causa de uma mulher misteriosa que morava lá. Helena, do quinto andar, ficou curiosa e decidiu ver por si mesma se isso era verdade ou não. Ela entra no apartamento da mulher, onde ela encontra um pequeno baú, que ao abrir, ela se depara com um objeto estranho, que lembra vagamente aquele olho de Edurval, mas não é confirmado ser o mesmo. A Helena comprovou os rumores. Depois de tocar o objeto, ela se transformou em uma sombra. Nesse mesmo momento, aquela mulher volta e fala que a Helena foi amaldiçoada e será uma sombra até ela conseguir alguém para ocupar o seu lugar. Depois disso, a mulher com uma máscara de cobra decide apagar as evidências, e para isso ela faz com que o quarto andar desapareça. Assim, os rumores sobre o prédio aumentaram. Cada morador saiu, deixando-o completamente abandonado. Darian, um jovem que mora perto do tal prédio, frequentemente sonha com o local, que fica visível da sua casa, principalmente com o que parece ser o espírito de uma garota, que pede por ajuda, até escrevendo em vermelho em uma janela do quinto e último andar. Ele decide adentrar o prédio e consegue conversar com o espírito de Helena, sendo a garota que lhe pedia ajuda através da janela. Ele pede a ela que ela faça um ritual para libertar sua alma, o que até aí era verdade, mas depois de terminar o ritual, ele descobre que não era de libertação, mas de uma substituição de almas, no caso, a de Helena pela dele. Assim, Darian passa a ser uma sombra que pertencia àquela bruxa, com máscara de cobra, que faz parte dessa galera que tem uma fixação em ter escravos. Ele fica preso no prédio exatamente como Helena estava no início, e ainda vê que ela ocupou o seu lugar, até na própria vida, vivendo na casa e com a família que originalmente eram de Darian. Assim como naquela foto de antes, é possível presumir que ainda tem 3 outras pessoas que usam aquelas máscaras que ainda podem aparecer futuramente. Ainda em um momento solto na cronologia, um jovem chamado Lucian acorda em um lugar estranho, tendo que aos poucos se lembrar de tudo o que aconteceu na noite anterior para sair dali. A partir das fotos que ele encontra pelo lugar desconhecido, ele vai se lembrando de como foi parar ali, cada uma de um local que ele foi na noite anterior com uma garota misteriosa. Mina, a tal garota, fez um acordo com um vampiro. Ela trazia mais pessoas para serem transformadas lá, como é o caso de Lucian, que foi hipnotizado na noite anterior. Ela falava para ele o que parecia ser instruções para ser um vampiro. Somente à noite você pode encontrar abrigo. Os espelhos não refletem aqueles que não têm alma. O sangue é o alimento da vida.
E por fim, em breve você se juntará a eles. Depois de se lembrar de tudo, Lucian abre a porta para a saída e começa a queimar no sol. A mina fez tudo o que aquele vampiro disse, e por isso deveria voltar à sua família como tinham combinado, mas ela foi traída e acaba sendo presa. Ela consegue escapar de sua cela pegando a chave de um guarda, mas por deixar essa chave cair, ela permite que outra criatura a pegasse. Assim, sem querer, a mina libertou outras criaturas que deveriam permanecer no escuro. Não preciso nem falar como essa obra é realmente bem feita. Tanto a narrativa quanto mecânicas do jogo são bem interessantes. Mesmo que claramente seja inspirada em Cubescape, a saga Dark Dome consegue ser autêntica de forma que te prende ao jogar, e pensar que está há 6 anos em lançamento. Algo que gostaria de comentar é sobre como que nos últimos jogos se tornou padrão a mudança da função de se movimentar pelo espaço. Ao invés de ser 4 lados em que seria preciso ficar girando até achar o que precisa ou passar pela porta certa, agora é uma única tela para cada cômodo, com uma visão que não parece mais com a de primeira pessoa. Eu acho engraçado imaginar o personagem que controlamos pendurado num canto da parede, mas ao menos pra mim facilita muito a movimentação para cada lugar. Depois de tudo isso, eu posso dizer que eu recomendo muito que vocês joguem por conta própria. Tem todos lá na Play Store. Enfim, espero que tenham gostado do resultado de tantos comentários pedindo por esse vídeo, que por sinal é a prova de que lemos as sugestões de vocês. Então continuem nos dizendo o que vocês querem que eu traga aqui no canal. E não se esqueça de se inscrever. O meu nome é Estelmi e tchau!